Aí está, né? Estamos gravando. Então, continuamos a estudar o continente africano. Nós já estudamos alguns aspectos, né, do continente africano ligados à sua hidrografia, à sua divisão política, localização geográfica. Agora, no dia de hoje, né, nós vamos continuar o relevo, nós já estudamos também. Hoje nós vamos estudar a parte do continente africano, que está na página 266 em diante, que se refere à diversidade climática lá da África, né? Notem que a África, nós já falávamos sobre isso em outra oportunidade, é um continente que tem uma grande extensão no sentido norte-sul. Nós dizemos uma grande extensão latitudinal. Ai, caramba, cadê? Aqui. Uma grande extensão latitudinal, né? Então, é uma grande extensão do norte para o sul. Lembrando, ela é cortada, o continente africano é cortado pelo Trópico de Capricórnio ao sul, pelo Trópico de Câncer ao norte e pelo Equador aqui no centro. E daí? E daí que, embora esteja com a sua maior parte localizada na zona intertropical, portanto, vamos ter o predomínio de climas quentes, vamos ter também o clima equatorial, o clima, em alguns lugares, o clima temperado, o clima mediterrâneo, árido e semiárido, nas porções dos desertos e das savanas, tá? Então, a cada a cada tipo climático desses, nós vamos ter um determinado bioma, uma certa vegetação, uma certa paisagem vegetal acontecendo, tá? E sempre mais ou menos daquele jeito que nós falamos para vocês, né? Aquele padrão que nós dizemos de espelhamento, aquele padrão de espelhamento, quer dizer, o fenômeno que acontece na porção norte, mais ou menos, vai se repetir na porção sul, tá? Então vamos dar uma olhadinha rápida aqui, ó, nesses tipos climáticos aqui, ó. E aí nós já aproveitamos para lembrar, né? Então, o clima equatorial, ó, olha ele aqui, né? Bem aqui nessa porção central, mais vermelha aqui, por onde passa o Equador. Vejam aqui o climograma desse tipo climático, né? Então, nós temos calor praticamente o ano todo, né? Calor praticamente o ano todo, tá? E chuvas aí também constantes o ano inteiro. Chove muito, não fica nenhum mês sem que haja a ocorrência de chuva no clima equatorial. Se vocês quiserem uma correspondência com os tipos climáticos aqui do Brasil, vocês podem identificar com o clima da Amazônia, né? A Amazônia brasileira tem uma distribuição climática parecida com essa. Chove muito o ano todo e faz calor também o ano todo. Tá? É o tipo equatorial dessa região central aqui da África. Depois, nós temos os tipos climáticos tropicais aqui na África. Vejam, no clima tropical, nós já temos duas estações mais definidas. Uma estação mais seca e fria, então o outono e o inverno costumam ser mais secos e frios, e o verão e a primavera costumam ser mais quentes e úmidos. Ah, temperaturas médias já vai baixar um pouquinho, vai baixar de 25 para 20 graus, tá? De 25 para 20 graus aí. A quantidade de chuva também diminui, passa de 2.000 a 3 em relação ao equatorial, de 2.000 milímetros por ano para 1.000 milímetros por ano, tá? Então, é o clima que vai ocorrer nessas regiões que nós estamos vendo aqui, olha, né? Essas que estão em laranja aqui, África Oriental, tá? Região dos Grandes Lagos Africanos, África Central e antes de chegar no Sahel, tá bom? Então é o clima tropical. Vejam que nós temos uma mancha aqui de clima equatorial na ilha de Madagascar, né? E vocês podem notar também que tem uma elevação montanhosa aqui, ó.
tem um tropical de altitude acontecendo aqui. Então, o clima, as chuvas monsônicas devem trazer umidade para essa região e calor, fazendo com que o clima fique chuvoso o ano todo, né? E aí o clima permanece chuvoso o ano todo, em Madagascar. E aqui, então, o clima tropical, né, com essa estação seca bem definida. Aí, em algumas áreas da África, nós vimos que existem cadeias montanhosas, algumas maiores, outras menores, né? Algumas ainda em formação, como no Rift Valley, por exemplo. Nessa região, tropical de altitude é o clima aqui de Ribeirão Pires, tá? Vejam só. Embora nós estejamos numa zona tropical, então deveria ser muito calor, não é. Por quê? Porque a altitude compensa a latitude. Embora nós devêssemos ter, por conta da altitude, um inverno muito rigoroso, nós não temos, porque a latitude tropical compensa a altitude. Tá? Então, tem inverno? Tem. Né? Chove um pouco mais? Chove. Só que a altitude compensa a latitude em termos de calor e a latitude compensa a altitude em termos de frio. Tá? Então, nessas cadeias aqui, olha, Planalto da Etiópia, né, pegando aqui a região da Etiópia, essas áreas verdes aqui, ó, né, Botsuana, Zimbábue, regiões aqui da África do Sul, tá? É o tropical de altitude, por conta dessas elevações montanhosas que nós temos aí, né? É importante perceber também que nós temos uma, uma formação lá, né, de clima mediterrâneo, tanto na porção norte quanto na porção sul, tá? Tanto na porção norte quanto na porção sul, embora na porção sul seja menos pronunciado, né? Vou cortar isso aqui que está ficando muito poluído. Né? Então, temos sim a ocorrência desse tipo climático. Temos sim a ocorrência desse tipo climático mediterrâneo na África do Norte. Nós até vimos fotos, né? De um lado, a montanha toda, até com gelo, né? E do outro lado da montanha, o deserto. Olha aqui, ó. Por conta da cadeia do Atlas que tem aqui, a cadeia montanhosa do Atlas, que não permite, então, que as massas de ar úmidas passem do oceano para o interior do continente. Né? Ao mesmo tempo, esse clima mediterrâneo ele vai ter um verão bem quente, bem seco, igual tem na Espanha, na Grécia, no sul da Itália, e o inverno vai ser ameno e chuvoso. Não vai ter invernos muito pronunciados. Aqui na porção do extremo sul da África também, viu? Deveria aparecer um clima desse tipo aí, tá? Na região do Sahel, da savana africana e também na região do interior, né, da África do Sul. Vou apagar aqui, Mediterrâneo. Na região da África do Sul, nós temos a presença de regiões semiáridas. Olha aqui, ó, o Sahel africano, pegando aqui essa parte do chifre da África, né, da Somália, descendo aqui, ó, o interior de Angola, tá? Toda essa região aqui. Então, tudo isso aí é semiárido. Ele fica numa latitude intermediária entre o Equador e os trópicos, né? E o que ajuda a explicar também, em grande parte, esse tipo climático, muito seco, né? É a ideia de que há uma presença de um deserto por perto. Então, aqui o deserto do Saara e aqui o deserto do Kalahari, né? Então, nós temos essas duas grandes formações desérticas que ajudam também a aumentar aqui a aridez nessas regiões. Além disso, essas regiões já estão sob influência dessas correntes frias aqui, ó. A corrente das Canárias, a corrente de Benguela, estão vendo? Então,
são correntes marítimas frias, que sequestram a umidade do mar. Diminuem a evaporação. Ao diminuir a evaporação, você não tem a formação de nuvens que poderiam ser levadas para o interior do continente e provocar chuva. Tá? Então, esse é o clima da semiaridez da região do Sahel, também é uma região já da savana espinhenta, lá na África. E, finalmente, o clima árido ou desértico. Olha, médias térmicas em torno de 40 graus, podendo chegar a 50 graus durante o dia, tá? E à noite caindo para 10 graus, pela ausência de calor potencial, né? Pela falta de vapor d'água na atmosfera, né? E chuvas inferiores a 500 milímetros. Veja como a África é uma coisa de doido, né? Em alguns lugares chove 3.000 milímetros por ano. E aí, quando você vai para a região do deserto, chove 500 milímetros por ano. Olha aqui, ó, no Egito, como que é. Hein? Olha. Então, a temperatura aqui, né? Então, nós temos aí temperaturas elevadas sem registro de chuva. A chuva são essas colunas aqui, tá vendo? Azulzinho. Aqui não tem, ó, não tem registro de chuva, chuva zero na região do deserto do Saara, tá? Então, esse deserto também se explica fortemente pela latitude, né? Pela presença da cadeia do Atlas aqui, que impede a passagem de massas de ar úmidas, e pela corrente fria das Canárias. Aqui o deserto de Kalahari pela corrente de Benguela, né? Que sopra de sul para norte aqui, né? Percorre de sul para norte, inclusive com a famosa Costa do Esqueleto aqui, né? Uma costa árida, uma costa cheia de navios afundados, extremamente perigosa para a navegação. Em compensação, essa corrente marítima quente aqui, ó, ela traz uma grande quantidade de umidade, que vai explicar as chuvas abundantes em Madagascar, né, mesmo na porção oeste de Madagascar, e também na África Oriental. Existem dois tipos de correntes, né? Vocês se lembram? As correntes marítimas frias, que provocam redução de temperatura e de umidade, e elas vão dos polos para o Equador, enquanto que as correntes marítimas quentes, elas aumentam a temperatura, aumentam a umidade e vão do Equador para os polos. Professor, mas e essa corrente das Canárias aqui? Ó, ela é fria e está descendo aqui, ela está indo em direção ao polo, é porque ela é um desdobramento de uma outra corrente, né? Essa é sim indo lá para o polo, e aqui é um braço dela que desce apenas, provocando essa aridez, tá? Por favor, não deixem de comparar os dois climogramas. Tem um exercício que vocês vão ter que fazer hoje, que fala sobre climogramas. Climograma são esses gráficos que mostram a temperatura, tá aqui com a linha, ó, e a umidade, que aqui se apresenta com as colunas, tá? Por favor, vejam isso, ó. Ele é dividido mês a mês aqui embaixo, ó. Então, aqui nós temos os meses, aqui nós temos a precipitação em milímetros, e aqui nós temos a temperatura, tá? Janeiro, fevereiro, março. Aqui ao lado a escala, aqui a escala da chuva e aqui a escala da temperatura em graus Celsius, tá? Então, aumentou a temperatura no meio do ano, aqui a temperatura permanece quente ao longo do ano todo. Aqui tem chuva, né? Chuvas concentradas no mês de outubro, né? Setembro, outubro, e aqui a ausência completa de chuvas, tá? É importante que vocês percebam aí como é que se faz climograma. Isso sempre aparece em exercícios de geografia, tá bom? Bem, aí, esses tipos climáticos fazem com que determinadas paisagens vegetais se manifestem. Eu preciso que vocês lembrem dessa
afirmação da geografia, né? Que diz que, ó, a vegetação acompanha o clima. A vegetação acompanha o clima. Nunca se esqueçam disso. Assim, começamos a ter aí os vários tipos de vegetação ao redor do continente africano. Vamos dar uma olhada. Aqui tem um probleminha. É isso daí. Meu Deus. Bom, que depois eu revejo. Então, nós temos aí um probleminha danado acontecendo, né? Pronto. Observe. A partir do Equador, aqui a apostila de vocês está trazendo aquela informação que vocês já sabem. A informação do continente espelhado. A partir do Equador para o norte e para o sul, nós vamos tendo uma distribuição climatobotânica parecida, tá? Então, África, continente espelhado, tá? Espelho, né? O que tem para cima, tem para baixo. Região de clima equatorial, floresta equatorial, vocês se lembram? Ela é densa, ela é densa, tem muitas espécies uma na outra, o sol nem passa às vezes, né? Ela é latifoliada. O que significa isso? As plantas têm folhas grandes. As folhas grandes para absorver bastante luz do sol, já que a oferta de sol aí é muito grande, né? Região equatorial. E também para dispensar o excesso de umidade. A floresta é sempre verde, né? As plantas não perdem as folhas durante a época do outono, porque não tem outono. Chove o ano todo, faz calor o ano todo. A planta não precisa perder as folhas para poupar energia devido à menor oferta de luz do sol. Nós dizemos que as plantas são perennifólias. Floresta densa, heterogênea, perennifólia, latifoliada, tá? São algumas das características aí da floresta equatorial, né? Heterogênea, ela tem muitas espécies, né? Tá? Chove o dia todo ou chove todo dia. Depois, nós temos o clima, na região de clima tropical continental, ó, essas regiões aqui, lembrando que o continente africano ele é alto aqui, né? Então isso também dificulta a entrada de massas de ar. Faz com que apareçam as savanas, que conforme você se afasta do Equador, as espécies vão ficando menores, né? As espécies vão ficando, digamos assim, menos robustas, tá? E vai aparecendo pela primeira vez aí a vegetação com troncos tortuosos, o tronco é todo torto assim, né? A vegetação de clima de savana, ela tem características com folhas, né? Uma longe da outra, folhas que têm pelos ou têm espinhos, né? Para evitar a presença de aves, de rapina, de insetos que possam prejudicar a própria planta. Para resistir ao calor, algumas dessas plantas têm cera, tem uma camada de cera nas suas folhas, né? E aí ela consegue resistir melhor à radiação solar, tá? Chegamos finalmente na região do Sahel, clima de estepe, olha aqui, ó, esse semiárido todo aqui, ó. Olha aqui, hein? Aqui nós vamos ter vegetação rasteira, e o fato de ter vegetação rasteira, quando você tira essa vegetação, você amplia a possibilidade do deserto avançar sobre essas áreas aí. Isso é muito perigoso, né? Vai aumentando a desertificação. No clima desértico, nós vamos encontrar as xerófitas. O que são xerófitas? Plantas adaptadas ao clima seco, geralmente arbustos, né? Muito pobres, tá? Em termos de quantidade, de densidade, de variedade. Essas xerófitas, elas têm adaptações no nível da raiz para poder absorver água, no nível do tronco e dos galhos para coletar água, no nível dos espinhos, que são as folhas.
para não desperdiçar água, né? Ao contrário das latifoliadas, as folhas são, as plantas são aciculifoliadas, né? Elas têm plantas, elas têm folhas com o formato de espinhos. E aí elas não desperdiçam umidade, e quando tem alguma umidade, essa umidade se condensa ali no espinho, cai, beirando ali a planta, vai para o subsolo e a raiz aproveita. Entendeu? No clima mediterrâneo, aqui aparecem os dois, ó, ao norte e ao sul, olha aqui, ao norte e ao sul, tá? Nós vamos encontrar arbustos, né, maquis ou garrigues, que são interessantes de se observar, porque na época do verão, que é quente e seco no clima mediterrâneo, eles aparecem de um jeito diferente. Esses maquis, esses garrigues, eles parecem que estão mortos. Aí, quando vem a chuva, eles florescem, eles ficam verdes novamente na época do verão, que é chuvoso e ameno. Nas áreas onde tem neves eternas, né, no alto no alto das montanhas aqui, né, nós temos o clima frio de montanha que provoca o aparecimento da tundra. A tundra é aquele tipo de vegetação que é uma associação entre musgos e líquens, né? Muito resistente ao frio, tá? Que acontece também nas regiões próximas aos círculos polares. Então, ela consegue resistir ao frio extremo. Então, vegetação mediterrânea, estepe, xerófitas e savana. Tá vendo? Muito bem. Essas áreas aqui de floresta tropical são áreas parecidas com a nossa Mata Atlântica, né? A floresta tropical de encosta. Então, são verdadeiros hot spots, quer dizer, áreas com grande biodiversidade, a forte presença de pteridófitas, né? Plantas que se apoiam uma na outra para alcançar bromélias, né? Orquídeas, plantas que se apoiam uma nas outras para alcançar o sol, né? Para ter acesso aí à luz solar para poder fazer a fotossíntese, tá? Então, temos essa relação direta aí entre o clima e a vegetação. Ó, dá certinho, ó. Clima equatorial, em vermelho, olha aqui em verde, ó. Vegetação equatorial, certinho, né? Mais clima equatorial, vegetação equatorial. Como a gente fala, né? A vegetação acompanha o clima, tá vendo? Vegetação acompanha o clima. Ó, clima desértico. Clima desértico vai ter essa vegetação xeromorfa aqui, ó, xeromorfismo, né? Xeromorfismo, tá vendo? Depois, na semiaridez do Sahel, né? Nós vamos ter aí as áreas cobertas pelo tropical, e assim vai indo, né, pessoal? Ó, que bacana isso aqui. Clima mediterrâneo, ó. Aí nós vamos ter aqui em cima a vegetação mediterrânica e aqui embaixo a vegetação mediterrânica, tá? Onde tem áreas aqui mais semiáridas, né? A costa do esqueleto aqui embaixo, tá? Então, enfim, a vegetação sempre vai acompanhar a dinâmica climática, tá? O clima determina a vegetação. Por favor, não se esqueçam disso jamais. Jamais, tá? É uma das frases mais utilizadas na geografia. A vegetação acompanha o clima. Ó, floresta latifoliada. Olha que beleza os gorilas, né? Animais super pacíficos, né? Super pacíficos, tá? Então, florestas latifoliadas, densas e sempre verdes, perennifólias, semelhantes à Amazônia brasileira. Ah, na Amazônia tem gorila? Não, não, não. Na Amazônia não tem gorila. Tem outras espécies, tá? Então, olha aqui, que beleza, né? Toda essa região aqui de clima equatorial. Depois, olha que eu falava sobre os troncos, né? Troncos tortuosos, grande distância entre as espécies, tá vendo? Na savana africana. Aqui tem leão, aqui não tem leão. Aqui tem elefante, aqui não tem elefante.
Aqui tem zebra, aqui não tem zebra. Porque parece que tem zebra, elefante e leão na África inteira. Não tem, não tem. Então, as savanas, né? Como eu dizia, então, tronco tortuoso. O tronco é tortuoso assim, né? Tortão assim, os galhos e tal, para dificultar a difusão dos incêndios florestais que acontecem aí, né? Então, uma formação arbustiva. São três tipos de formação possíveis, né? É o domínio das arbustivas, dos florestados, que nem esse daqui, e o domínio das pradarias ou das herbáceas, né? Que é essa vegetação mais baixa aqui, tá? Herbáceas, tá vendo? Então, são três domínios possíveis aí. Os pastores utilizando muito esse, esse tipo de esse tipo de vegetação como pasto natural. Troncos retorcidos, né? Ou tortuosos. Depois, nós temos as estepes. Não sei se vocês conseguem notar a diferença dessa para essa, né? A, embora essa árvore aqui seja basicamente da mesma espécie, é uma arbustiva, ela é bem menor. Ela é bem menor. Aqui você tem vários viadinhos, né? Que aqui eles podem correr. Você já pensou se um viadinho daquele ali tenta correr aqui? Ele vai enroscar a guampa dele em tudo quanto é lugar. Né? Então, em toda essa região nós temos as estepes, uma zona fronteiriça entre a savana e o deserto, né? Então, principalmente gramíneas, arbustos pequenos e espalhados de forma descontínua pelo espaço, tá? Então, o pasto aqui já é mais pobre, já não consegue mais sustentar, digamos assim, muitas espécies. São poucas espécies que se adaptam aí. Aqui embaixo, ó, o xeromorfismo, né, no deserto, ó, o xeromorfismo aqui, o cacto, né, as cactáceas, altamente especializadas, né? Então, os cactos, ó, aqui no Marrocos, aqui em cima também, né? Esse daqui é do Marrocos, né? Tá? Então, xerófitas com adaptações ao clima seco, tanto na folha e no tronco, no galho e na raiz. Quer dizer, a árvore toda adaptada ao clima seco, ao xeromorfismo, típico das regiões em que nós temos aridez. Falei para vocês na aula sobre hidrografia que havia também a água fossilizada, né? Nos tempos em que o deserto do Saara não era ainda um deserto. Então, nas regiões de oásis vão aparecer algumas palmáceas, tamareiras, né? E a concentração de pessoas vai ser muito grande. Então, isso aqui é água fossilizada, água que ficou retida, né, no lençol freático, e que ou o homem cava poços para fazer com que ela apareça, e lagos naturais aqui e tal, lagos artificiais, desculpa, ou ela aflora a superfície, possibilitando a existência de uma vegetação um pouquinho mais densa, tá? Essa água vai acabar, professor? Vai, algum dia acaba, né? Mas vai demorar muito ainda, tá? Então, são os oásis, ó, onde nós temos essa água subterrânea fossilizada, gramíneas, arbustos e palmáceas, como a tamareira, que inclusive eles exportam, né? As tâmaras. Tâmara é gostoso, azedinha. Na época do final do ano, olha, tá me doendo aqui. Na época do final do ano, a gente compra tâmaras, tâmaras do Marrocos, eu adoro. Tâmara, damasco, putz, como eu gosto. Por isso que eu sou gordo, eu gosto de comer. E aí a vegetação mediterrânea, né? Aqui, ó, os maquis e os garrigues, esses arbustos pequenininhos, que na época do verão quente e seco parece que estão mortos. E em volta deles, ó, gramíneas, formações herbáceas, né? Tá? Então, formados por arbustos, gramíneas e alguns cactos, tá? Então aqui nós temos um maqui e tem também o garrigue, né? Também é uma forma de vegetação desse tipo mediterrâneo. Tem uma outra forma que eu acho que vocês até viram já em filme, em desenho do Pica-Pau, que é uma planta chamada chaparral, que ela vai rodando com o vento, assim, sabe? Parece que ela está morta. Ela vai rodando com o vento. E quando para de ventar, é porque vai chover. Aí ela para também. Aí chove nela, ela floresce,
Quando para de chover, vem o sol, ela vai ressecando, não morre, perde a raiz e vai vivendo daquelas reservas que ela tem e rolando até outro lugar que chova novamente. Doido, né, mano? Muito bem. Então, esse aí é o quadrinho que nós tínhamos a respeito da questão relacionada às paisagens vegetais africanas. Agora, vem aquela parte da lição, que é para a nossa segunda aula, né? Já são 11h35, então são duas coisas, exercício e resumo. Assim dá para vocês fazerem os dois e me mandar hoje até 12h40. Presta atenção que eu vou falar o que é para fazer. Vou compartilhar de novo. Abrir o livro. E vamos lá. Ó, pessoal, então, o resuminho de hoje é da parte que nós estudamos agora, acabamos de estudar. Vai começar na página 266, né? Diversidade climática. Diversidade climática. Diversidade climática, paisagens vegetais, que a gente também estudou, né? Então é para vocês irem colocando aqui algumas características de cada um deles e parar aqui. Então, da 266 a 269. Tá? O resuminho para. Não ouvi. Então, da 266 a 267 eu já tinha feito um outro resumo que você tinha pedido. Tá, Aí eu vou então começar. faz só 268 e 269. 268 tem alguma coisa? Tem, ó, tem um pouquinho aqui. Tá? Eu também tinha feito Isso, no quem já resumo da fez. aula anterior. Isso, quem já fez só completa, tá bom? E os exercícios. E manda até 12h40. E os exercícios, vamos lá. A atividade 2, que é para construir um gráfico. Tá? Então é para pôr no gráfico o que está aparecendo aqui, ó. O que está aparecendo? Então você tem, por exemplo, os meses, é um climograma, lembra que eu falei? Ó? Aqui tem os meses, aqui tem a quantidade de chuva e aqui tem a temperatura em graus Celsius. Tá? Então você vai usar essa tabela aqui para fazer o gráfico. Como? Vamos fazer um pouquinho aqui para vocês verem como é. Primeiro, primeiro achar uma borracha. Peraí, estou tentando apagar aqui, tá, pessoal? Então, os meses do ano estão aqui embaixo. Aqui desse lado, a chuva, em milímetros cúbicos. Só aparece milímetros, né? E à esquerda aqui nós temos a temperatura. Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro, vamos fazer a temperatura em vermelho, tá? Ó, escolhi aqui um vermelho. E aí eu vejo que a temperatura média... Vou aumentar um pouquinho só a espessura aqui. A temperatura média em janeiro é de 20,9. Né? 20,9, ó. E aí eu vou lá no 20,9, mais ou menos aqui no 20, assim. Alinho aqui com janeiro, ó. Uso uma régua bonitinho, né? Estou sem régua aqui, mas vocês têm régua aí. E põe um pontinho aqui. Aí em fevereiro, 20,9 de novo. Então vou aqui em fevereiro, ponho 20,9. Alinho aqui também. O ideal é fazer isso aqui em papel quadriculado, mas pode fazer direto no livro que dá na mesma. Depois março, março caiu, 19,9. Janeiro, fevereiro, março. Né? Vem aqui, cai um pouquinho só, né? Não cai muito, e põe aqui o terceiro ponto. Abril, 17,7. 15, aqui mais ou menos, 17,7. Então caiu um pouquinho aqui no mês janeiro, fevereiro, março, abril aqui assim, né? Peraí, janeiro, fevereiro, março, abril. Abril aqui assim. Mais ou menos 17. E aí vou fazendo, né, mês após mês. No final, eu pego a minha caneta e passo em cima dos pontos que eu encontrei. E aí eu tenho a linha da temperatura. Certo? Eu venho aqui, coloco uma linha e faço a legenda. Escrevo temperatura. Deu para entender como é a temperatura? Alguém tem dúvida? Pode falar se tiver dúvida. Ó, aí depois nós vamos fazer a parte que se refere às chuvas. As chuvas nós vamos representar com colunas. Então,
Quanto choveu em milímetros no mês de janeiro? Ah, choveu 24. Então, eu venho aqui em janeiro, trago a minha reguinha aqui, e aí no mês de janeiro eu faço uma coluna bonitinha, né, com 24. Aqui, né, aqui eu fiz 40, né, mas tudo bem, vai 24. Depois 25. Onde é 25, mais ou menos? 25 é mais ou menos aqui, né? Então, mais ou menos 25, e faço a outra aqui. E assim eu vou fazendo. 30. 30 é aqui, ó, mês de março. Faço outra aqui de 30. E aí eu vou fazendo as colunas aqui, com a régua, bonitinho, ao longo dos meses. É como se fosse um plano cartesiano, né? Coordenadas. É um plano cartesiano, né? Coordenadas cartesianas. E aí eu falo que em azul eu estou fazendo posso escrever precipitação, ou aqui mesmo, vai, chuva, como está escrito aqui. A palavra chuva é mais curtinha do que precipitação. Pronto. E aí eu sei que tudo que tiver em azul é chuva, tudo que tiver em vermelho é temperatura. E a partir daí, eu vou responder como é o clima na cidade do Cabo. Você vai escrever, as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, tem uma época do ano que chove menos, ó o meio do ano aqui, ó. Tem uma época do ano que faz mais frio, desculpa, só que nessa época aí também chove mais. Aí você vai falar o que você encontrou aqui com esse tipo climático. Então, a atividade número 2, que está na página 267, tá? 267. Então, o resumo, completar o resumo e a atividade 2, página 267. E aqui, ó, vamos ver. No Em Casa, página 272. É para fazer o Em Casa número 1, é para fazer o Em Casa número 2. Rift Valley nós já vimos. Também no Rumo ao Ensino Médio, é para fazer o Rumo ao Ensino Médio número 1 e é para fazer só. O Rumo ao Ensino Médio número 2 não é para fazer, tá? Não é, porque é do próximo assunto que nós vamos tratar ainda. Então, vamos falar tudo de novo? Rumo ao Ensino Médio número 1, da página 273. O Em Casa 1 e 2, da página 272. O Atividade 2, da página... Cadê? Aqui, não. Está para cima? O Em Casa da página... Não, o Atividade 2, da página 267. E o resuminho, para quem ainda não fez nenhuma parte, né? Da 266 a 269. E quem já fez uma parte, manda o restante que falta para mim, né? O que está faltando aí da 268 e 269. Tá bom? Hoje até 12h40. Quem não conseguir mandar nesse horário, por problemas de conexão, ou porque o cachorro comeu a lição de casa, enfim, né, meu caderno caiu no aquário, alguma coisa assim, justifica para mim quando mandar. Tá, olha, professor, estou com dificuldade, ou depois, né, professor, não consegui, e aí manda para mim a lição, tá bom? Alguma dúvida sobre o que é para fazer? Ô, Pro, Oi. uma coisa, é pra fazer o resumo, atividade 2 em casa, e o Um e ensino médio e dois, mandar tudo hoje. tudo hoje, até 12h40. Eu não sei Tá? se acaba não, bro. Se não acabar, se eu vejo que a maioria não acabou, né, que o pessoal tentou fazer e não conseguiu, aí a gente deixa para a próxima aula de geografia, não tem problema, que será na sexta-feira, tá? Uhum. Mas eu gostaria que vocês tentassem fazer, né, até 12h40, que é o horário, até para poder tirar dúvidas comigo pelo WhatsApp, que eu estou à disposição. Ah, professor, não estou conseguindo. Aí eu mando um áudio explicando melhor, tá bom? Mas tentem fazer, tá bom? Se não der, paciência. Mas eu gostaria profundamente, do fundo da minha alma, que vocês mandassem até 12h40. Tá joia? Tudo bem? Tá bom, Pro. Então tá, gente. Boa sorte, estou à disposição. Façam aí o que der e mandem para mim. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Tchau, Paz. Pro. Cuidado, hein, pessoal. Deus
Ver tudo que a gente faz, hein? Deus sabe o que você escreveu no WhatsApp. Tchau, Pro. Não adianta apagar a mensagem.